Olá, aqui quem fala é Isaías Cardoso do canal Tutoriais TET. Se você segue o canal há algum tempo, sabe que eu mudei o nome. O canal era MTTET e agora vai ser Tutoriais TET. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pegar um arquivo PDF e transformar em um arquivo Word editável. Eu tenho aqui no canal um tutorial que ensina como converter um arquivo .doc no Word para um arquivo .pdf sem usar programas. Só que com a expressão que eu usei sem usar programas, assim, dei um meio que... Tipo, algumas pessoas não gostaram, né? Eu disse que era sem programas, que na verdade eu pedi para instalar uma extensão aí no computador no pacote do Office para poder gerar a opção para poder habilitar a opção de salvar em PDF. Tipo, tá certa a reclamação, mas não era um programa e não era um programa tipo pacote do Office que você tinha que instalar para aquela coisa. Era só uma extensão, uma coisa que rapidinha de instalar só para habilitar a opção. Então eu compreendi a reclamação, mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E então nesse vídeo de hoje também tem algumas observações, tipo, não vai ser todos os documentos que você vai conseguir transformar em Word, alguns documentos são protegidos e tudo mais. Então, ao fazer isso, leve isso em consideração, porque até o Word não faz nenhum tipo de promessa que vai ser perfeito, tá certo? E bora pro vídeo. Só que antes disso, eu gostaria de pedir, se você ainda não inscreveu no canal, faça aí a sua inscrição no canal, se inscreva aí no canal, habilita o sininho aí para receber os próximos tutoriais, tá bom? E eu agradeço por isso. Então você vai abrir o seu documento Word e vai aqui em arquivo, abrir e procurar. Ou então você pode ir diretamente no documento, eu vou usar esse documento de exemplo, arrasta o documento e solta aqui dentro do Word. E hoje vai abrir essa tela de notificação dizendo o seguinte: agora o Word converterá o arquivo, o PDF, para um documento do Word editável. Isso pode demorar algum tempo, demorar um pouco, tipo, depende do tamanho do arquivo, e o documento do Word resultante. O resultado será um documento otimizado para permitir que você edite o texto e, portanto, pode não parecer exatamente como o PDF original, especialmente se o arquivo original contiver muitos elementos graves, tá certo? Então o Word vai tentar fazer tudo possível para converter aquele arquivo. Mas se o arquivo tem elementos graves, tem imagem e tudo mais, contexto, é uma coisa que você não vai poder editar. Então faça isso levando em consideração essa notificação do Word. Então você vai apertar em OK. E aqui no rodapé vai aparecer convertendo o arquivo. E se o arquivo não tiver muitas páginas e não vai demorar muito tempo, como esse aqui, já está pronto, certo? E dá um zoom só para aumentar. Esse aqui tem 50 páginas. Você pode ver aqui tem 50 páginas. E você percebe que ele consegue, tipo, conseguiu importar o arquivo em PDF e transformar em um documento editável. Então aqui você pode fazer a edição que você quiser, e como se você estivesse criando um arquivo Word normal, entendeu? E você percebe também que ele consegue preservar algumas configurações do documento, tipo essas notas de rodapé. Ele conseguiu puxar aqui o cabeçalho, aqui a numeração de páginas e tudo mais. E quando você tiver terminado de fazer a edição do documento, o que você fazer é o seguinte: você vai em salvar. Você percebe que no tipo de extensão ele vai aparecer documento do Word, entendeu? Então, como era um arquivo PDF, ele já importou para o Word, então agora você vai poder salvar o arquivo como extensão do Word. Vou salvar aqui. Eu tinha feito um teste antes, aquele OK lá foi só para substituir o arquivo que já estava lá. Eu vou fechar esse documento aqui, porque se for abrir o outro original no PDF vai dar um erro ali. E aqui você percebe que ele conseguiu manter as configurações básicas do documento, só que tipo, na primeira página não tinha aquele cabeçalho e na numeração, porque você consegue fazer isso no Word, né? É só eliminar a primeira página e a numeração, o cabeçalho e a numeração na primeira página. Mas como ele importou as configurações do jeito que está aqui, logo para a primeira página. Isso aí não é um problema, isso aqui não é problema, você consegue resolver isso. E a gente vai abrir aqui o documento. Aqui é o documento que a gente editou lá. Eu mudei aqui a cor do texto e escrevi esse parágrafo do texto.
E o documento está aqui. Você consegue editar, fazer o que quiser no seu documento sem nenhum problema. E agora, só de exemplo, tem alguns documentos. Só apagar esse texto. E tem alguns documentos que você não vai conseguir fazer isso, entendeu? Um exemplo, esse documento aqui. É um documento PDF. Vou mostrar, aparecer aqui a mesma nota. Mas eu não consigo mexer nesse documento aqui. Você percebe, diminuir aqui a tela para ver. Quando eu selecionar, ele vai aparecer habilitar as opções como se fosse uma imagem que eu colei aqui, entendeu? Então, nesse caso, ele me deixa copiar o texto. Eu não consigo copiar esse texto aqui. Então, eu vou fechar esse documento e não vou salvar nada aqui e vou abrir o documento PDF normal. Você percebe que nesse caso aqui eu consigo selecionar esse texto. Então, tipo, esse texto, essa parte do documento, ele é editável, mas o Word não conseguiu fazer isso. Então, aqui eu consigo copiar. Eu consigo copiar e colar aqui o texto, que vou copiar lá tranquilo. Eu consigo selecionar essas partes aqui também. Aqui o título aqui da capa, eu consigo selecionar e consigo copiar, mas lá no Word, o Word não conseguiu fazer isso. E então alguns documentos você vai encontrar esse mesmo problema, você não vai conseguir fazer isso. Então, quando é assim, e eu não tenho nenhum segredo para isso, não tem uma dica ainda para isso, como resolver isso. Alguns documentos você consegue fazer isso sem nenhum problema. Tipo esse outro documento aqui, ele tem uma parte aqui que é a imagem. Essa parte foi criada como imagem, não dá para ser editada. Mas já tem a outra parte aqui, que é tipo esses de texto aqui, eu consigo mudar. Consigo mudar essa parte aqui, tá certo? Então, essa aí é a dica. Quando você terminar de fazer a sua edição do documento, que você conseguir fazer isso, importar no Word, ele conseguiu habilitar a funcionalidade de edição. Quando você tiver e terminar disso, é só salvar o seu documento aí em doc. É só salvar o documento na extensão do Word e você já vai ter ele como documento editável para fazer a edição do seu trabalho. Aí depois você gera o seu PDF que você quiser, aí sem nenhum problema, tá bom? Então, é essa dica, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E antes de sair do vídeo, lembra de subscrever o canal e ativar o sininho para receber os próximos tutoriais. Até o próximo vídeo.